Bom dia a todos os nossos caros espectadores. Bem-vindos ao episódio sobre insetos. Hoje nos encontramos no coração da floresta, onde iremos trazer informações sobre os seres pertencentes. Como nós, eu digo eu, você e a nossa cinegrafista. Oi! Primeiramente, achamos que seria interessante apresentá-los quais são os tipos de insetos que existem. Dentre eles estão Coleopteras, que são besouros e joaninhas, Hymenoptera, que são abelhas, vespas, cupins e formigas, Lepidoptera, que são as borboletas e as mariposas, Diptera, que são as moscas e os mosquitos, Hemiptera, que são os percevejos, Homoptera, que são os cigarros e os pulgões, Orthoptera, que são os gafanhotos e grilos, Mantodê, que são os louva-a-Deus, Odonata, libélulas, Platodê, que são as baratas, Dermaptera, tesourinha, Apteros, pulgas e os piolhos, e os Zygentoma, traças. Os insetos, em sua maioria, são divididos nos seguintes segmentos: cabeça, tórax e abdômen. E eles contêm um par de antena, 3 pares de pata. A maioria tem 2 pares de asa, mas alguns podem não ter ou têm quantidade reduzida. Eles possuem excreção por meio dos túbulos de Malpighi. A respiração deles é feita pela traqueia. E uma curiosidade, a maioria deles são terrestres, mas em alguns, suas larvas são aquáticas. Destes insetos, traremos como o maior exemplo para caracterizar um desses grupos o besouro rinoceronte, chamado pela comunidade científica de Megasoma nubis. Recebeu o nome de rinoceronte devido à sua capacidade de erguer 850 vezes o seu peso. Isso mesmo, o besouro rinoceronte, também conhecido como besouro Hércules, é um inseto impressionante, famoso por seus chifres e força desproporcional. Algumas de suas características é que seu tamanho pode chegar a 15 centímetros de comprimento, sendo uma das maiores espécies de besouro do mundo. Os machos possuem chifres proeminentes na cabeça e no tórax, utilizados em disputas territoriais e para impressionar as fêmeas. Geralmente, são de cor marrom escura ou preta, com algumas variações. Possuem um exoesqueleto rígido que protege os seus órgãos internos. Os besouros rinocerontes habitam uma variedade de ambientes, incluindo florestas tropicais, onde encontram abundância de alimentos e locais para se esconder, matas, desde que haja madeira em decomposição para as larvas se alimentarem, e áreas urbanas, em alguns casos podem ser encontrados em parques e jardins. A sua alimentação pode variar entre o modo larval, que elas se alimentam de madeira em decomposição, raízes e humus, e a fase adulta. A dieta dos adultos é menos conhecida, mas acredita-se que se alimentam de seiva de árvores, frutas maduras e néctar. A sua reprodução pode acontecer das seguintes formas: postura. As fêmeas depositam seus ovos em locais úmidos e ricos em matéria orgânica em decomposição. Desenvolvimento. As larvas passam por várias fases de crescimento, alimentando-se e aumentando de tamanho. Após um período, as larvas se transformam em pulpas dentro de um casulo. Adulto. O adulto emerge da pulpa e inicia seu ciclo de vida. Agora, falaremos sobre outros insetos, para não ficarmos conhecendo apenas um ser deste vasto grupo. Borboletas. A ordem dos lepidopteros se divide em mariposas e borboletas. As borboletas possuem antenas do tipo clavada. Já as mariposas possuem diversas antenas, mas iremos falar mais sobre as borboletas. Geralmente, as borboletas possuem cores presentes e mais chamativas, e as mariposas são cores mais escuras ou claras, variando do marrom ao cinza. Existem vários pontos positivos nas borboletas, como serem polinizadoras, podem se adaptar facilmente em locais diversos, existem várias espécies, podem ser tóxicas e alertando seus predadores através da coloração. Já os pontos negativos são sensíveis à variação de temperatura, o que pode ser um lado positivo para a análise de bioindicadores do ambiente. Podem ter uma vida bem curta na fase adulta. Necessitam ou dependem de algumas plantas específicas para sobreviver. Elas são muito sensíveis a pesticidas e poluição.
Também são muito predadas de forma intensa por aves, aranhas e etc. Louva-a-Deus. O louva-a-Deus é um inseto da ordem Mantodê, conhecido por sua aparência única e habilidade de caça. Existem diversos pontos positivos em relação aos louva-a-Deus. Eles são mestres na camuflagem, capazes de se disfarçarem na vegetação. Possuem também uma visão estereoscópica, que é a capacidade de perceber o ambiente de forma tridimensional ao seu entorno. Eles também possuem patas traseiras raptorais, que servem para capturar, mesmo estas presas sendo maiores que eles. Possuem uma dieta variada e, em período de escassez, podem até cometer canibalismo, como na própria reprodução. A fêmea come a cabeça do macho. Como ponto negativo, temos o fato deles serem ectotérmicos. Ou seja, sua temperatura corporal varia de acordo com a temperatura do ambiente. Isso mesmo, faz com que ele tenha dificuldade de se locomover em climas frios, e a sua curta expectativa de vida, durando de 10 a 14 meses. Traças. As traças são insetos pequenos e discretos que podem causar grandes danos aos nossos pertences, especialmente roupas e tecidos. As traças possuem algumas características. A principal dela é a sua resistência e adaptabilidade aos pesticidas, que conseguem ir se modificando de acordo com o tempo. Uma de suas desvantagens é justamente o fato de se adaptarem aos pesticidas, que faz com que sua população se torne descontrolada. Agora vamos para a parte interessante. Vamos colocar suas forças à prova em uma batalha épica e mortal. Qual será a ordem das lutas? Primeiro será a borboleta e o besouro, depois o louva-a-Deus e a traça e depois a final. Então, o que estamos esperando? E parece que temos um vencedor, nosso besourinho, que mesmo estando em um habitat desfavorável, venceu a guerra. Confere. Agora, que vem a próxima. Acredito que já esteja óbvio para alguns quem irá ganhar. Tem certos animais que não se dão bem com a chuva. Nosso vencedor é o besouro rinoceronte, com seu exoesqueleto rígido e seu chifre, ele se torna o nosso campeão. Muito obrigado para você que nos assistiu até aqui. E até a próxima. You will ever know.